O silêncio do Guiber acerca de Cade Cunningham MVP é ensurdecedor. A realidade é que a corrida para MVP está uma completa bagunça. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E eu sei que vocês podem se lembrar que há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que essa corrida para MVP seria uma das mais lendárias da história. A gente tem que pensar que tem muitos jogadores no auge, tem muitos jogadores que estão em times favoráveis para, quem sabe, brigar por título. Tem muitos jogadores fazendo a melhor campanha de suas carreiras. Só que por causa daquela regrinha de 65 jogos ser o mínimo para você poder conquistar um prêmio individual, isso mudou completamente de cenário e ao invés de virar uma corrida pelo melhor jogador da temporada, começou a virar uma corrida pela sobrevivência. Dito isso, mesmo os 5 jogadores previstos para serem os melhores dessa temporada estarem ainda jogando aptos em plena corrida para MVP, tendo em vista que estamos aproximadamente na rodada de número 55 da NBA, indo para a rodada de número 56, tendo aproximadamente ainda 26 jogos restantes no calendário da NBA. Pode ser que desses 5 jogadores, 4 deles não estejam presentes nem no primeiro time ideal da NBA, nem em algum dos times ideais, muito menos na corrida para MVP. E é sobre isso que eu quero comentar no vídeo de hoje para vocês, já que temos alguns novos concorrentes aí para o prêmio de jogador mais valioso e pode acabar parando nas mãos de um jogador completamente inesperado. Se você estiver chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. E adquira uma das últimas unidades da camiseta da loja Trash Talk. Link aqui embaixo, esse modelo aqui. Tamo junto. De certa forma, acho que é meio que inegável a gente falar que os 5 melhores jogadores da atualidade são Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Luka Doncic e Victor Wembanyama. Esses 5 malandros conseguem fazer numa quadra de basquete o que poucos na história da NBA conseguiram. Porém, o que a gente estava achando que seria uma disputa entre esses 5 tá acabando migrando para nomes completamente surpreendentes, mas surpreendentes de forma boa, porque são jogadores que estão conseguindo fazer pelas suas respectivas equipes algo que não estava previsto nem entre os analistas mais profissionais que temos no mundo. Por exemplo, a corrida atualizada para MVP neste exato momento está da seguinte maneira: Nikola Jokic em primeiro, Shai Gilgeous-Alexander em segundo, Cade Cunningham em terceiro, Luka Doncic em quarto, Victor Wembanyama em quinto, Jalen Duren em sexto. Esse nome aqui me surpreendeu muito, tá? Jamal Murray em sétimo, Tyrese Maxey em oitavo, Donovan Mitchell em nono e James Harden em décimo. Eu cheguei a mencionar em alguns vídeos atrás sobre até que ponto a corrida para os prêmios individuais e até que ponto a corrida para os times ideais de final de temporada poderia ser afetada diretamente da forma mais negativa possível se o cara não atingisse os 65 jogos. Já tivemos em oportunidades passadas, por exemplo, Scottie Pippen, que atingiu times ideais, times defensores e corridas de MVP, além de corrida de defensor do ano, mesmo sendo um cara que jogou ali por volta de 45 jogos numa temporada regular, já tivemos. Mas o caso não é esse. O caso é se o cara ficar tão próximo dos 65 jogos e ele performar tão bem que a liga vai ficar meio que de mãos atadas e não considerar permitir que ele participe, ou que pelo menos entre os times ideais, mesmo que ele seja desclassificado do prêmio individual. Sei lá, se o cara fizer 64 jogos na temporada regular e ele tranquilamente está entre os 5 melhores jogadores da NBA e do mundo. Parece um pouco injusto, né? Então essa regra, eu não sei se ela vai ter uma certa flexibilidade para essa temporada, já que, como eu comecei introduzindo nesse vídeo, não virou mais uma corrida apenas por um prêmio individual, virou uma corrida por sobrevivência. Porque dos jogadores que a gente estava prevendo que seriam os candidatos claros ao título, temos Jokic, que liderou a corrida praticamente o ano inteiro, alternando de posições ali quando ele acabou se lesionando, perdendo posição para o Shai e depois retornando para o top 1, agora neste exato momento, segundo o Basketball Reference. Se ele perder mais um jogo dos próximos 26, ele já vai estar desqualificado de concorrer ao prêmio de MVP e os times ideais. Shai Gilgeous-Alexander, que está como segundo colocado na corrida neste exato momento, vem de um título da NBA, vem de um MVP da temporada passada, seria, acho que, a opção mais óbvia. Porém, ele está a 9 jogos de perder essa elegibilidade. Detalhe, ele vai ficar de fora por mais pelo menos 2 jogos. Então, se dos próximos 24 ele acabar se lesionando, tirei ele de 7 jogos, também ele perde essa elegibilidade para o prêmio de MVP. Victor Wembanyama, o alienígena, que neste exato momento vem carregando ali o peso de ser a 5ª posição na corrida de MVP, se ele perder mais 5 jogos dos próximos 24, ele também não vai estar apto. E por último, nosso mano Luka Doncic, que se também perder 5 jogos, ele vai ficar de fora da corrida para MVP. E é louco a gente pensar porque, cara, o Victor Wembanyama, ele claramente está na corrida de MVP, sendo um dos melhores da NBA com
24,2 pontos, 11,3 rebotes, quase 3 tocos por noite, 3 assistências, 1 roubo de bola, sendo um dos caras mais eficientes de toda a NBA com 62% de true shooting. E outro ponto que acompanha ele nessa corrida, que dá mais força pro nome dele quando chegar mais perto do final, caso os 2 principais não estejam ou os 3 principais não estejam aptos, é que ele carregou o San Antonio Spurs para um segundo colocado do Oeste, da forte Conferência Oeste. Nikola Jokic esquece, né? O cara tá fazendo mais uma temporada de triplo-duplo de média. Quase 30 pontos de média, mais de 12 rebotes, mais de 10 assistências. Esse aqui eu não vou nem me estender porque pra mim ele é o melhor jogador do planeta e um dos melhores centers da história da NBA, e ele, se continuar nesse ritmo, ele vai ir cavando até ele se tornar ali no panteão entre ele ou o Shaq. A dominância do Shaq ou então a mente brilhante que é dentro de quadro o Jokic. O Shai Gilgeous-Alexander, se ele acabar terminando como um dos últimos sobreviventes aí, ele pode ficar com o título, mas ele é um dos caras mais odiados atualmente na NBA por causa do foul baiting, por causa da quantidade de lances livres. Isso que ele nem é o cara que mais cobra lances livres aqui nessa lista de top 10. Na corrida para MVP, ele na verdade é o segundo atrás do Luka Doncic, mas todo mundo acaba falando que o Shai Gilgeous-Alexander é um cavador de falta safado. Cadê que falam do Branquelo? Mas é inegável a eficiência do Shai Gilgeous-Alexander com 32 pontos praticamente de média, tendo um dos melhores true shootings de toda a NBA com 67% de eficiência. A gente não pode deixar de comentar sobre o Doncic, cara, porque ele tá colocando números espaciais, mano. 32,5 pontos, cestinha de toda a liga, 7,8 rebotes, 8,6 assistências. Mano, isso aqui só por si só já é número de MVP. Já não tem o que discutir. Esse cara poderia ganhar um MVP e colocar que a minha previsão estava certa no começo da temporada. Só que uma coisa que pesa a favor do Shai e pesa contra o Luka é que o Thunder ainda continua como sendo o líder do Oeste, 45 vitórias e 14 derrotas, e não pretende tirar o pé do acelerador. Nesses dias aí, vocês viram o impacto que o Jerry McKinnon tá fazendo de positivo nesse time. Enquanto o Lakers é um time que tá brigando pra tentar ir direto pros playoffs sem passar pelo play-in. Então, enquanto de um lado a gente pode não ter o Luka Doncic na corrida, fora o número de jogos pela campanha coletiva que o time do Lakers tá fazendo, pelo outro a gente tem o Shai que tem todos os requisitos, números e impacto dentro de quadra e o seu time performando muito bem. Fazendo menções honrosas para jogadores que estão ali no final dessa lista, como Jamal Murray, 25 pontos, durante aquela janela de período na qual o Jokic se lesionou, ele, mano, tava fazendo mais de 30 por noite, basicamente, carregando mesmo o time do Nuggets. Tem até muita gente que falou, nossa, parece que o Jokic dá uma segurada no potencial do Jamal Murray. É óbvio, rapaziada, ele é a segunda opção desse time, e ele faz esse papel muito bem na posição de armador, mesmo o real armador do time, quando está em quadra sendo o Jokic. Tyrese Maxey fazendo 29 pontos por noite, cara, que nome absurdo, mano, que jogador excepcional. Donovan Mitchell, uma das melhores temporadas ofensivas da carreira, onde ele evoluiu muito na parte de assistências, o cara tá um monstro também. E ali por último James Harden, que parece que saiu de um time que ele já tava performando bem, já tava sendo o jogador responsável por orquestrar um ataque muito bem, chegou num time onde ele mal treinou e já se adaptou, tá ligado? James Harden, ele é quase uma metamorfose ambulante. Eu aprendi a respeitar muito o QI de basquete de James Harden conforme o tempo passou. O único nome que me deixa assim meio, que esse cara tá fazendo aqui? É o Jalen Duren, mano. Beleza, é a temporada da carreira do cara, 18 pontos de média, 10,5 rebotes, quase um roubo de bola, 0,7 tocos, com uma das eficiências mais assustadoras da liga, com um total de 63,4% de quadra. Pô, isso aqui é surreal. Só que como que nessa lista que tá teoricamente atualizada, a gente está esquecendo de um nome como Jaylen Brown, que está carregando o time do Celtics para ficar em segundo lugar na Conferência Leste, com 38 vitórias e 19 derrotas, mesmo na ausência do principal nome do Celtics. E detalhe, fazendo 29,2 pontos por noite, 7 rebotes, 4,9 assistências, em um time do Celtics onde no começo da temporada estávamos prevendo que estaria brigando por play-in, ali as últimas vagas dos playoffs. Perdeu nomes que foram diretamente responsáveis pelo time ganhar o título de 2024. E também um dos caras mais saudáveis que já disputou 51 dos 55 jogos possíveis. O nome dele não está aqui no lugar do Jalen Duren, tem alguma coisa errada nessa lista, mano. Estão fazendo alguma coisa com o meu mano marrom. Outro cara que eu quase me esqueço de citar também é a respeito do Anthony Edwards, né? Que também está fazendo discutivelmente sua melhor temporada ofensiva, com 29,6 pontos, 5,3 rebotes, 3,7 assistências, com 49,3% de quadra, 40% para 3 e 78,9% de lance livre. E mostrando que cada dia mais ele consegue polir o seu jogo. O cara não cansa de melhorar dentro de quadra em aspectos que ele não era bom antes. Meia distância. A meia distância dele tá muito polida. O arremesso para 3, quando precisa de que um cara arremesse mais dentro do Minnesota Timberwolves, ele é esse cara. Não preciso nem falar do atleticismo, da parte defensiva, que ele também é muito sólido. O cara é completo em quadra. E curiosamente não está nessa lista teoricamente atualizada. E agora que a gente já citou tudo isso, a gente vai ter que falar sobre o caso do Cade Cunningham. Porque de todos os jogadores que a gente citou, cara, ou eles estão na berlinda pra ser
desclassificado por conta de lesão, por conta de jogos, ou senão eles têm algum ponto que acaba impactando negativamente para os resultados, né, de MVP, como por exemplo, resultados coletivos, né, o quanto o time dele tá performando. A gente tem o caso do Cade Cunningham, 25,3 pontos, 5,8 rebotes, 9,8 assistências, tá entre os melhores passadores da liga, sendo literalmente o motor desse time do Detroit Pistons, que é apenas o 12º com questão ofensiva, e muito está atrelado a esse duo Cade Cunningham e Jalen Duren. Os caras carregam esse time. Contra o Knicks, ele acabou com a vida do Jeremy Sohan e ainda saiu encarando o maluco. Ele tem o plus de estar numa das melhores equipes defensivas de toda a NBA e ele também é um bom defensor, apesar que os outros defensores que estão cercando ele são melhores. Mas esse time coletivamente é o top 1 do leste. Então o cara, ele preenche os gabaritos de número, preenche os gabaritos do time dele estar performando muito bem e preenche o gabarito de saúde pra sobreviver. Dito tudo isso que a gente falou nesse vídeo, a corrida vai ficar muito mais afunilada nos próximos 15 jogos, que é onde o calo vai apertar, é onde vai ter uma restriçãozinha de minutos, onde o cara vai ter que sentar num jogo depois de fazer uma sequência de 4, 5 jogos seguidos, ou depois de uma viagem, né, pra poder fazer os jogos fora na conferência do outro lado do país. E aí é nesse momento que eu vejo que a disputa final, na minha humilde opinião, vai ficar entre Cade Cunningham e Jaylen Brown. Só que sendo bem sincero pra vocês, se eu fosse escolher um MVP hoje, por mais que esteja todo mundo falando, cara, vai sobrar pro Cade Cunningham, vai cair no colo do Cade Cunningham, vai sair ficando corpos pelo caminho enquanto o Cade Cunningham vai ficar com o troféu. Se a temporada acabasse hoje e os nomes que a gente já citou que podem ficar de fora da corrida, realmente ficasse de fora da corrida, tô falando de todos os principais, Shea, Luka, Wemby, Jokic, o Giannis obviamente já está de fora, eu entregaria o troféu de MVP da temporada regular para o Jaylen Brown. Porque eu acho que o contexto, né, de times saudáveis, de desfalques, de elenco se reforçando, de elenco em volta do cara, o Detroit Pistons está no melhor momento e ele simplesmente está entregando algo de acordo com o melhor momento. Já o Boston Celtics não, cara. O Boston Celtics estava no momento de dúvida, está desfalcado desde a temporada passada, né, desde do fatídico rompimento de Aquiles do Jason Tatum. E mesmo assim, o cara que tá por trás dos bons resultados, o cara que tá sendo o motor de fazer, cara, esse time vai funcionar assim, vai girar em torno de mim e a gente vai fazer funcionar. Obviamente tem a mente doentia e extremamente competente do Joe Mazzulla, que eu sou muito fã desse cara. O cara é tipo um motorista num bitrem desgovernado que ele faz qualquer time funcionar, qualquer coisa dar certo. O jogador dentro de quadra que está correspondendo às expectativas é o Jaylen Brown, mano. O cara tá jogando como um homem possuído, mano, de fato. Mas dito tudo isso, quero saber a sua opinião. Quem que você acha que ficará com o prêmio de MVP quando acabar a temporada regular? Quando chegar ao fim dos 82 jogos? Você acha que algum dos jogadores que eu citei, que estão na berlinda pra perder jogos, vão acabar realmente mantendo a saúde e continuando na disputa do prêmio? Se sim, qual que você acredita que vai ganhar? Ou você acha que vai ficar entre um desses dois nomes que eu acabei citando por último, que na minha opinião vai ficar entre o Cade Cunningham e o Jaylen Brown? Comenta aqui embaixo que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Se você ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. Você pode entrar para o time de membros por apenas R$2 e contribuir para que essa bagaça continue funcionando, ou se não, adquirir uma camiseta da loja Trash Talk, link aqui na descrição. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!